Voltemos ao livro de Lucas, ao Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura somente dos versículos 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém. Irmãos, hoje nós cultuamos a Deus pelo Natal, uma das datas mais apreciadas no calendário cristão, e sempre recorremos à Bíblia Sagrada para buscar, para lembrar os irmãos. Essa é uma responsabilidade que nós temos, de lembrar os irmãos o verdadeiro sentido do Natal. Porque o Natal pregado aí fora, que os irmãos têm visto também, porque todos nós fazemos parte da sociedade, o que nós vimos ou vemos nos shoppings, na internet, na televisão, muitas vezes não é o Natal que a Bíblia Sagrada nos mostra. E precisamos sempre lembrar, irmãos, nessa data, o verdadeiro significado do Natal. Vejam que o anjo, e a palavra aqui significa mensageiro, um anjo que não é identificado aqui, ele traz essa palavra que trouxe grande, na verdade, segundo Philips, o que trouxe temor àqueles pastores foi quando o esplendor do Senhor brilhou ao redor deles. Mas o anjo trouxe uma palavra que deve ficar guardada nos nossos corações, irmãos, sempre no Natal, porque aponta para o verdadeiro significado do Natal. Aquilo que é muito mais rico, irmãos, do que ceias, presentes, comemorações. É algo muito mais precioso, é algo muito mais rico para que nós guardemos no nosso coração. Veja que o anjo, então, restabelece a confiança dos seus ouvintes, como ele tinha feito com Zacarias, no capítulo 1, versículo 13, como ele faz com Maria também, no capítulo 1, versículo 30, e ele passa a explicar, e esse, irmãos, é o verdadeiro sentido do Natal, a mensagem do Natal, as novas, boas e alegres. As boas novas. O verbo traduzido aqui, trago boas novas, segundo o comentarista, e nós sabemos muito bem, haveria de ser usado mais tarde daquilo que nós conhecemos como o Evangelho. O Evangelho. O anjo, ele fala isso, irmãos, num período muito difícil para o povo de Israel. Tanto é que Isaías, no capítulo 9, ele vai mostrar qual era a situação da terra, qual era a situação do povo de Israel. Quando ele diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Veja aí que nós vemos duas definições. Uma terra aflita, uma terra na obscuridade. E ele continua: Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Veja a outra definição que ele dá: o povo que andava em trevas
viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E a primeira palavra do anjo àqueles pastores foi: não temais, não temais. Essa expressão é muito interessante, irmãos, que ela não é nova na Bíblia, principalmente quando Deus vai ali falar com os seus filhos, os seus representantes. Tanto é que ao primeiro homem escolhido para ser o representante do povo de Deus aqui na terra, lá em Gênesis 15, 1, Deus chega para ele e diz: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo, o teu galardão será sobremodo grande. Então vejam que não é novidade Deus ali aparecendo àqueles homens com essa palavra: não temais, não temais. E assim Deus o faz, irmãos, com o seu povo, no passado, a todos aqueles que faziam parte da aliança, a todos aqueles que faziam parte do seu povo. Ele fez com o filho de Abraão, Isaque, está lá em Gênesis 26. Ele vai fazer com o neto de Abraão, Jacó, Gênesis 46, e assim com os demais que pertenciam ao seu povo. Deus sempre dizendo: olha, não temais, não temais. Ele vai dizer com Josué, naquela conhecida, muito conhecida pela igreja, quando ele diz: não te mandei eu, né? Quando Josué estava levando ali, ou seria aquele que levaria o povo à consumação na entrada da terra prometida. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas. Deus sempre trazendo essa palavra: não temas. Vai falar isso com Isaías: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu sustento com a minha destra fiel. E nós vamos ver isso na palavra de Deus, irmãos. Sempre Deus chegando para o seu povo dizendo: não temais, não temais. E agora, irmãos, o anjo diz aos pastores, e agora a palavra de Deus aqui nos diz, e talvez tenhamos a razão definitiva para que não temamos a promessa sendo cumprida. A razão aqui definitiva, irmãos, para que nós não temamos mais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nós já fomos convidados pela manhã, irmãos, para refletir. Eu convido os irmãos a refletir também nessa hora, esse processo todo dirigido por Deus, irmãos. Vejam que se não houvesse aquela combinação do censo estipulado pelo imperador, né? A Maria saindo ali da cidade de Nazaré, da região da cidade de Nazaré, contra os mexericos da cidade, tudo aquilo acontecendo ali, irmãos, exatamente no tempo certo, para cumprir a profecia acerca do local do nascimento de Jesus, já dito há muitos anos atrás, centenas de anos, pelo profeta Miqueias, quando ele diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E aí, irmãos, nós vemos que, terminando aquele recado aos pastores, subitamente uma multidão de outros anjos louvando a Deus, são chamados de uma milícia, um exército que, paradoxalmente, irmãos, esse exército não está aqui para fazer guerra. Esse exército está aqui para anunciar a paz.
É isso que o exército faz. E segundo Bengel, ele observa com sabedoria um exército que anuncia a paz. Vejam que primeiramente eles falam, os anjos falam da glória de Deus, essa preliminar, irmãos, necessária para a verdadeira paz na terra. A verdadeira paz na terra. Há alguns problemas, tanto no texto quanto da tradução com relação ao texto, quando diz entre os homens é quem ele quer bem, ou literalmente quer dizer entre homens do seu beneplácito. Mas aqui, irmãos, os anjos estão dizendo que Deus trará paz. Deus trará paz para os homens sobre os quais repousa o seu favor. Ao seu povo, irmãos. Ao seu povo que repousa sobre ele o favor de Deus. O favor de Deus. Vejam que a ênfase é dada a Deus, não aos homens. A todo instante aqui, a ênfase é dada a Deus. São aqueles que Deus escolhe e não aqueles que escolhem a Deus, dos quais os anjos falam aqui, irmãos. Paz, e lógico aqui, a paz entre Deus e os homens, né? Essa cura, essa redenção para essa inimizade que havia entre os homens e Deus. Como Paulo fala lá em Efésios, havia uma inimizade. Estávamos mortos espiritualmente. Havia essa inimizade que separava os homens de Deus. E aqui nós vemos a cura, a salvação, a razão para que nós não temamos mais, irmãos. A razão para que não haja mais temor na nossa vida. Para que nós não temamos mais. E nós precisamos pensar nisso, como é a sua vida no seu dia a dia? Como é o seu dia a dia? Os seus afazeres? Como decorre, ou como anda o seu dia, de segunda-feira, terça-feira? Como é que ele funciona? Porque, irmãos, nós temos enfatizado aqui, do púlpito, essa necessidade de nós termos uma comunhão com Deus, de nós termos uma vida mais chegada a Deus, uma vida mais próxima de Deus, se alimentando da palavra de Deus, da comunhão com os nossos irmãos, dos meios de graça que Deus coloca diante de nós, para que sejamos fortalecidos, irmãos. Para que não temamos mais essa vida, para que não temamos mais os embates, para que não temamos mais os obstáculos que se colocam diante de nós. O que é que pode livrar você dos maiores medos? O que é que pode arrancar do seu coração esse aguilhão da morte? O que é que pode arrancar das presas ferozes da morte o seu coração? E não há resposta nenhuma, irmãos, para essa pergunta angustiante, senão uma, e somente uma, que é ser salvo por aquele que nasceu na manjedoura. Essa é a resposta para o nosso temor, irmãos. E é por isso que nós comemoramos o Natal. Porque é o nascimento do Salvador. É o nascimento daquele que resolveu para nós, povo de Deus, a mais temível, o maior dos temores da nossa vida, que é a morte. Que é a morte eterna. Um exemplo desse encontro maravilhoso que nós temos, né, quando Deus vem a nós e nos liberta, e hoje nós tivemos aqui publicamente a expressão desse amor, dessa salvação de Deus aos seus filhos, aos homens, quando o nosso irmão publicamente ele confessa
eu faço parte desse povo salvo por Deus. E um exemplo bíblico que nós encontramos é Simeão, narrado lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Um homem que não será mais comentado em nenhum lugar da Bíblia, nós não encontramos mais esse homem, nós não teremos nenhum conhecimento profundo sobre ele, a não ser que ele era um homem justo, piedoso, era um homem que tinha uma expectativa da redenção de Israel, e ele foi levado ao templo pelo Espírito Santo, justamente naquele momento em que Jesus foi levado pelos braços da sua adolescente mãe. Simeão, ele certamente era um homem cansado das limitações que a vida impõe, mas encontrou ali, confirmou, ratificou o motivo para que ele não mais temesse. Simeão, ele toma nos braços Jesus, o pequeno Jesus, ele bendiz a Deus e diz palavras que passaram a ser conhecidas pelo mundo afora como o Cântico de Simeão. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a salvação, já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Que texto belíssimo, né, irmãos? Aquele homem ali estava pronto para morrer. E a nossa vida, irmãos, diante desse grande evento, ela não pode ser diferente. Nós não podemos temer a morte, nós não podemos temer mais nada nesse mundo, porque Cristo nasceu, o Redentor nasceu, o nosso Salvador nasceu. No Natal, irmãos, mesmo com as tentativas de colocar o Papai Noel como o personagem central do mês, na tentativa de colocar todas essas coisas periféricas, que não são más, irmãos, que não são ruins, mas são periféricas, são secundárias. O motivo principal, irmãos, é a encarnação do Verbo divino, que nós celebramos, que nós cantamos. O motivo principal pelo qual Cristo veio é tão importante que nós devemos sim, irmãos, comemorar o Natal, cultuar a Deus, louvar a Deus, comemorar, cultuar a Deus, dizendo glória a Deus nas alturas. É isso que não pode deixar de ser feito pela igreja. Como seria de esperar, irmãos, os teólogos do passado, eles perceberam esse fato claramente, da necessidade, da importância do Natal. E eu queria destacar aqui Anselmo de Canterbury. Anselmo, ele foi, a sua obra literária, ela influenciou, marcou indelevelmente o pensamento cristão ocidental. Ele escreveu alguns livros de teologia filosófica, mas uma obra que eu gostaria de destacar, que tratou exatamente dessa necessidade do Natal, da necessidade do nascimento de Jesus. Foi quando ele escreveu, eu aqui já trago traduzido, Porque Deus se fez homem. Escrito entre 1094 e 1098. E para Anselmo, Cristo se fez carne a fim de se tornar possível a expiação, a redenção, e assim satisfazer as justas exigências de Deus relativas ao pecado humano. E o ponto de partida de Anselmo, irmãos,
na exposição da sua tese é que a satisfação ela deve ser proporcional ao pecado. Ou seja, o pecado foi tão sério, irmãos. Foi algo tão destrutível, foi uma maldição, foi algo tão terrível na vida da humanidade, que, segundo ele, a satisfação ou a redenção deveria ser proporcional ao pecado. Então ele segue afirmando que o pecado contra Deus é tão grave que o homem, em suas limitações, não pode por si mesmo satisfazer a Deus. O homem jamais, irmãos, poderia satisfazer as exigências de Deus. Mas ele tem outra coisa que ele vai afirmar, que ninguém deveria fazê-lo, ou seja, fazer essa redenção, fazer essa satisfação, senão o homem, já que a culpa pertence exclusivamente ao homem. E aí ele vai tratar aqui desse impasse. O homem não tem condições, o homem nas suas limitações não tem condições de satisfazer a Deus e, ao mesmo tempo, ninguém deveria fazê-lo senão o homem, porque a culpa foi exclusivamente do homem. E assim, ele vai trabalhar isso, e ele vai solucionar o problema, afirmando que a solução está em Cristo. A solução para esse problema, irmãos, é Cristo Jesus. Se só Deus pode, é a afirmação de Anselmo, se só Deus pode e só o homem deve fazer essa satisfação, então necessariamente deve fazê-lo quem seja ao mesmo tempo Deus e homem. E aí, irmãos, a necessidade do Natal. A necessidade do Natal, a importância do Natal, o motivo pelo qual Cristo se encarnou, fazendo-se verdadeiramente homem, sem deixar nunca a sua natureza divina. Veja, irmãos, que volta a afirmar, é em Cristo Jesus que foi resolvido o problema mais terrível da humanidade, o problema mais terrível, aquilo que causava medo, aquilo que causava temor, foi resolvido. Por isso nós devemos cantar glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas. E essa boa notícia, trazida pelo anjo, irmãos, é a boa notícia que a palavra de Deus traz a todos nós. Traz àqueles que não têm Jesus como seu Salvador. A boa notícia é essa, a solução para a sua vida perdida. Se você ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a solução para a sua vida é Jesus Cristo, aquele que nasceu na manjedoura. É Cristo Jesus. Somente a sua confiança nele, na obra que ele realizou na cruz do Calvário, soluciona o seu maior problema na sua vida. Vejam que Deus já tinha dito isso, essa bênção que viria sobre o seu povo, quando ele chega para Abraão e diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E vocês que estão aqui, irmãos, vocês podem ser comunicadores dessa boa notícia. Onde quer que vocês vão hoje à noite, onde quer que vocês estejam hoje à noite, juntamente com as suas famílias, com a sua família, com os seus conhecidos, com os seus amigos, você pode ser um canal de comunicação dessas boas novas, mostrar para essas pessoas qual é o verdadeiro sentido do Natal, que é muito mais importante. Eu ressalto novamente, as coisas são boas, sim, irmãos, a ceia é maravilhosa, o momento de comunhão com a família é algo maravilhoso, mas existe algo muito mais profundo, muito mais sobreexcelente,
que são essas boas novas de salvação em Cristo Jesus. O povo, irmãos, quando o anjo diz uma boa nova de grande alegria que será para todo o povo citado aqui pelo anjo, normalmente significa o povo de Israel, e não as pessoas do mundo geral. É verdade, irmãos, que a notícia do Salvador, e nós basta olhar como o Natal influencia o mundo nesse período, não é verdade? Porque, na verdade, irmãos, a notícia do Salvador, a notícia do Natal, Jesus Cristo, na verdade, ele traz significação, coisas boas a toda a humanidade. Mas aqui, irmãos, a Bíblia Sagrada afirma que veio Jesus Cristo, o Messias, ele veio primeiramente para o seu povo, para o povo de Israel. Veja, o grande evento que o anjo diz é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, e o profeta Isaías também já anunciando, porque o menino nos nasceu. E vem aqui o grande fato, irmãos, que nós devemos destacar em todo instante, em todo momento, é que o Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, ele nasceu. Veja que nos versículos que nós lemos, irmãos, então aqui palavras que nós nunca podemos esquecer, como eu disse, na nossa vida diária, na nossa labuta, quando vem um desânimo, quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, nós nunca devemos nos esquecer dessas palavras que estão no versículo 11, irmãos. O Salvador, aquele que nos redimiu, aquele que nos salvou, como eu volto a afirmar, irmão, o maior problema que nós temos, ou que os homens têm na humanidade, Jesus resolveu, nos redimiu. Veja que aqui também traz Cristo, traduzido aqui aponta para o nome judaico, o Messias prometido, aquele que desde o começo da Bíblia tem sido prometido por Deus, e Deus vem dizendo, olha, não tem mais, e vem prometendo aquele que nos salvaria, irmãos, e Cristo, ungido, aquele que tem todo o poder, ungido por Deus. E também essa palavra, irmãos, nunca saia da sua mente nesse período, que é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é aquele que venceu a morte, irmãos. Ele tem todo o poder sobre todas as coisas. E outra coisa, irmãos, que a Bíblia Sagrada sempre nos alerta, que para que nós não tenhamos temor, para que nós não temamos a vida, é que Jesus, ele encarnado, irmãos, ele passou pelas agruras desse mundo. Ele apanhou, ele sofreu, ele foi criticado, ele sangrou, irmãos. E a Bíblia diz que ele conhece o que é sofrer. E a grande mensagem do Natal é que ele agora, Emmanuel, está conosco. E por isso nós não podemos temer mais, irmãos, esse mundo. Nós não podemos temer essa vida. E colocar sempre, como enfatizei, nos fortalecermos na palavra. Para que diante dos embates, lembremos disso, confiemos em Jesus, que está conosco. Jesus já é o seu Salvador? Jesus já é Senhor da sua vida? Nada que você faça nesse mundo, nada que você faça nesse mundo tem mais valor, tem mais riqueza, tem mais profundidade, tem mais sentido do que a sua vida
com aquele que nasceu na manjedoura, com aquele que veio para nos salvar, para nos redimir. Esse nome precioso, esse nome que está acima de todo o nome. Cristo, ele na sua vida, ele se destacou pela obediência ao Pai. Ele cumpriu a sua missão aqui nesse mundo. Ele foi fiel a Deus na sua vida, até morrer na cruz do Calvário, por aqueles a quem o Pai lhe deu. Jesus instalou o seu reino aqui na terra, mostrou milagres, mostrando quem era, o seu poder. Jesus fez a sua maior obra na cruz do Calvário, morrendo pelo seu povo. E nós, irmãos, nós não podemos nos esquecer dessas palavras, de quem é Jesus, Senhor, Cristo e Salvador da nossa vida. Jesus, em João 18, ao conversar com Pilatos, o governador que poderia livrá-lo da cruz ou condená-lo, se nós fôssemos ver, por olhos humanos, já que tudo aconteceu conforme a vontade de Deus e o seu querer, Jesus mesmo, ele disse, então, lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vi ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E é essa verdade que nós devemos guardar, irmãos, no Natal. Curtir a ceia, ter aquele momento de comunhão, trocar os presentes, todo aquele momento especial que nós temos em família. Mas essa verdade, irmãos, ela precisa estar forte no nosso coração. Ela precisa estar forte na nossa mente, ela precisa ser passada de geração em geração para os nossos filhos. E como eu disse também para aqueles que Deus dando oportunidade, irmãos, no momento de ceia, em momentos de confraternização, em momentos de confraternização nas empresas, tendo a oportunidade de mostrar essa verdade que não tem presente maior, irmãos, não tem riqueza maior do que o verdadeiro significado do Natal. Eu gostaria de concluir lendo um texto da revista Ultimato, que faz com que nós saibamos o que optar nesse mundo, irmãos. Porque nesse mundo, nessa caminhada, ou nós viveremos longe de Deus, atemorizado, temeroso, entristecido, desesperançoso, ou nós viveremos, irmãos, com Cristo, fortalecidos, esperançosos, animados, alimentados pelo poder da palavra de Deus, a ponto de, na Bíblia Sagrada, dizer, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, não é aperfeiçoado na vida cristã, não é aperfeiçoado na vida com Cristo, não é aperfeiçoado na caminhada cristã, na vida em comunhão com Deus. E nós precisamos optar, irmãos, por uma vida mais fortalecida, em comunhão com os nossos irmãos, servindo a Cristo na igreja, onde quer que nós estejamos. E eu queria terminar com esse texto da revista Ultimato, que diz o seguinte: escolho um Natal com Jesus, o Filho de Deus que nasceu para nós e que governa sobre todas as coisas, o que nos dá conselhos maravilhosos, o Deus que tem todo o poder e que é eterno. Nele a paz sem fim, justiça e retidão.
Quero um Natal longe de embates, inimizades e mentiras. Prefiro um Natal com Jesus, o Deus que nos dá sua paz, que nada se parece com a suposta paz que o mundo oferece. Sua paz aquieta o coração, faz calar a alma e nos aconchega em seu colo. Quero um Natal sem preocupação com roupas ou adereços para a noite de ceia. Opto por um Natal com Jesus, o Deus que me diz que não devo preocupar-me com o que vestir ou em ficar bonito, mas me leva a perceber a beleza dos lírios do campo, que não trabalham nem fiam, mas são por ele vestidos. Ele garante me vestir com uma beleza ainda maior. Destaca também que o que de fato lhe interessa é a beleza do meu coração, pois ele não atenta para a aparência nem para a estatura. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quero um Natal sem desesperança, sem o remorso de tentativas frustradas, sem o peso de ansiedades que perturbam a alma. Prefiro o Natal com Jesus, que gentilmente nos convida a lançarmos sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E ainda nos encoraja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quero um Natal sem tristezas, sem angústias ou pesar. Prefiro o Natal com Jesus, pois em sua presença há abundância de alegrias. Nele me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao seu nome. Que Deus nos abençoe e que Deus dê a cada um de nós um Natal feliz, abençoado, em família, e juntamente com a sua família também do povo de Deus. Bom Natal a todos, irmãos, e que Deus nos abençoe. Amém.